Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos no estudo de número 37 da obra No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Estamos estudando o capítulo de número 16, intitulado Alienados Mentais, em que André Luiz está visitando um sanatório, um local onde enfermos da mente estão internados, e ele está acompanhando o cenário espiritual, tendo sido ensinado por seu mentor, Calderaro, que ali eles não poderiam mais auxiliar diretamente, porque são espíritos rebeldes que não aceitaram as expiações e acabaram enlouquecendo pelo abuso dos vícios e das alterações do corpo, e agora estão internados nesse sanatório, não podendo mais ser auxiliado de forma direta. Vimos então André Luiz passar por um grupo de senhoras, uma delas ainda vivendo no passado, e finalizamos o último estudo analisando o caso de um indivíduo esquizofrênico que está sofrendo uma obsessão ferrenha de vários espíritos que expõem ele a ridículo, fazendo-o imitar animais ou objetos. Refletíamos então acerca dos porquês. Calderaro explicava a André Luiz que aquele indivíduo estava daquela forma porque havia abusado do seu magnetismo pessoal. Portador de um magnetismo que seduzia mulheres, que enganava pessoas, ele agora sofre uma obsessão ferrenha desses inimigos que querem se vingar por terem sido usadas por ele, depois de serem enganadas por conta desse magnetismo que ele trazia. Agora, portanto, se tornava uma vítima, hipnotizado por elas para colocar-se em situações vexatórias. André Luiz narrava, portanto, que aquele indivíduo ali internado sofria a ação de inimigas, mulheres que sofreram dele a ação corrosiva no passado e agora se vingavam, com ódio doentio e corruptor, extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável que ele havia se dedicado por muitos anos. Então é um caso claro de lei de ação e reação, em que o indivíduo está colhendo o que plantou. Como ele havia abusado da sua energia magnética, do seu magnetismo pessoal, agora se via vítima dessas mulheres que se vingavam dele, fazendo ele colher o que plantou. Minado pela reação persistente, mingou-lhe o cabedal de resistência. Ele não conseguiu suportar as perseguições e enlouqueceu. Converteu-se em joguete das forças destrutivas, as quais, a bem dizer, voluntariamente se unira ao abraçar entusiasta a declarada prática do mal. Vejam que a obsessão sempre traz esse vínculo entre obsidiado e obsessor. Ele se vinculou a elas por conta da prática do mal que optou realizar. E as suas energias, portanto, ficaram unificadas, unidas, apesar de desequilibradas. Até quando se demorará em tal atitude não será possível prever. Geralmente, ao delinquirmos, podemos precisar o instante exato de nossa penetração na desarmonia. Jamais sabemos, porém, quando soará o momento de abandoná-la. Nós vimos no último estudo que existem espíritos que ficam várias encarnações na situação de enlouquecidos, alienados mentais. Por quê? Enquanto não admitem a necessidade de restaurar o seu íntimo, de reformar-se intimamente, de mudar de atitude, eles continuam enlouquecidos, distantes da realidade. E agora aprendemos que, apesar de muitas vezes conseguirmos apontar o momento exato que nós caímos, nem sempre podemos apontar o momento que vamos nos levantar. No retorno à estrada reta, através de atoleiros em que chafurdamos por indiferença e má fé,
Não podemos prefixar calendários para a volta. Implicamo-nos em jogos circunstanciais de que só nos despeamos após doloroso reajustamento. Então ele reitera que nós não temos condições de dizer em que momento vamos regressar ao bom caminho. Conseguimos apontar a queda, mas nunca apontamos o momento exato de recuperação, porque depende de vários fatores, especialmente expiatórios, para depois regressarmos ao caminho. André Luiz narra então que Calderaro observou a admiração nele ante aquela experiência hipnótica que os frios perseguidores levavam a efeito. Calderaro então continuou a ensinar: não te impressiones, a morte física não modifica de súbito as inteligências voltadas ao mal. Já falamos aqui várias vezes, colhendo as instruções dos espíritos, de que ninguém muda quando morre. Ninguém muda drasticamente, de súbito, de uma hora para outra, apenas porque morreu, apenas porque desencarnou. Nós levamos tempo e somos os mesmos no além, conforme vivemos na Terra. Principalmente quem se dedica ao mal. Nem o duelo da luz com a sombra se adstringe aos estreitos círculos carnais. Essa luta, essa guerra espiritual prossegue no além, não está só aqui na Terra. Logo após, André Luiz então informa que eles foram surpreendidos por dois velhinhos atoleimados a pronunciar frases desconexas. O tempo, continuou Calderaro, acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Olha que frase. O tempo sempre revela quem verdadeiramente somos. É por isso que ninguém consegue enganar os outros por muito tempo. Existem pessoas habilidosas nisso e ficam às vezes anos enganando, mas uma hora ela se revela. O tempo é o melhor para revelar a posição verdadeira dos indivíduos. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois neste caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-se-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Ele está explicando, André Luiz, o seguinte: quem vive num estado de desequilíbrio na Terra não envelhece bem. Quando chega na idade senil, quando chega na terceira idade, quando envelhece, as consequências do abuso do imediatismo humano se patenteiam. A mente de um idoso que passou a vida em desequilíbrio moral está recheada, está tomada por impulsos inferiores. Então a velhice vem destruidora das capacidades mentais, da memória, da função motora. Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço de melhoria própria. Falei agora há pouco que os teimosos em realizar reforma íntima podem ficar séculos estacionados na infância espiritual. Enquanto recebem a transitória cooperação de saúde física relativa, das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhes confere. Logo, porém, que visitados pelo morbo, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem. Então ele está dizendo que muita gente passa a vida inteira achando que está bem, que está equilibrado, que está aproveitando a vida, a juventude. Mas quando chega a idade madura,
acabam revelando o quão infantis são na questão espiritual. Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos. Olha só. São os idosos que voltam às funções infantis. Precisa usar fralda, precisa ser alimentado na boca como um bebê, como uma criança. Por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Olha que alerta para todos nós. Evitarmos de ficar na superfície da vida, sem aprofundar a questão moral, espiritual, sem realizar reforma íntima, sem praticar o bem, a caridade, abusando dos vícios, da cólera, lesando o perispírito e a mente pelas atitudes infelizes. A exposição não podia ser mais lógica. Todavia, examinando aquele vasto ambiente, onde tantos loucos de ambos os sexos modorravam distantes do realismo do mundo, sem a mais leve perspectiva de desencarnação próxima, pensei nas criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas. Então vejam que André Luiz está fazendo uma reflexão naquele sanatório. Ele está vendo pessoas ali, jovens, ou que estão distantes ainda da desencarnação, que vão passar a vida internadas. E aí ele pensa, e aqueles que já nascem perturbados, já nascem imperfeitos? Ele pensou então nas crianças atrasadas, nos moços em luta com a demência juvenil, nas fobias sem número que amofinam pessoas respeitáveis e prestativas. Solicitei então do instrutor esclarecimentos sobre os quadros de sofrimento desse jaez, que de improviso assaltam os ambientes domésticos mais distintos. Então, André Luiz está pedindo uma explicação de Calderaro não somente para aqueles desequilibrados na idade madura ou que estão internados, mas também nos jovens, nas crianças que enfrentam demências precoces, que enfrentam perturbações no lar. Calderaro então observou: estudamos aqui, André, a messe das sementeiras, assim do presente como do passado. Eles estão estudando a lei de causa e efeito, as consequências das atitudes do passado. Ponderamos não só a aprendizagem de uma existência efêmera, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida imperecível que segue sempre. Então a explicação para todos esses que sofrem desde cedo, ainda na infância, está nas vidas sucessivas, na romagem que a alma faz nessa caminhada na Terra pelas existências múltiplas que a reencarnação oferta. Os indivíduos então estão seguindo, vencendo as imposições, as injunções da forma, purificando-se e santificando-se cada dia. Essa é a caminhada evolutiva de expiações nesse atual estágio, mas que será um dia de felicidade, um aprendizado, uma evolução sem dores. Hoje ainda sofremos consequências dos atos do passado, mas um dia, uma vez superadas essas injunções, iremos continuar evoluindo sem as dores e os sofrimentos. Por enquanto, porém, estamos nos purificando, nos santificando a cada dia, se resgatarmos com resignação. Verificarás conosco afligente quadro de padecimentos espirituais, e é provável que apreendas num hospício humano algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis universais. Então, aquele estágio na casa de alienados mentais serviria para André Luiz aprender como funcionam as leis universais e como os desequilíbrios da mente são complexos. Em verdade, na alienação mental começa as descidas, a descida da alma às zonas inferiores da morte. Olha que expressão. Nós vimos ontem que o indivíduo que não aceita a expiação e se revolta,
ele começa a adoecer, ao ponto de se tornar um alienado mental. Agora ele nos ensina que a alienação mental é o início da morte para o indivíduo. É o início dessa ladeira que ele vai descendo para chegar à desencarnação. Observando o manicômio, é possível entender, de certo modo, a loucura dos homens e das mulheres que, aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrestre, onde permutam os eternos valores divinos por satisfações ilusórias e imediatas, são relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero do sentimento. Então, a casa de alienados é um demonstrativo daqueles que muitas vezes para o mundo são equilibrados, mas para o espírito são completamente desequilibrados e percorrendo um caminho tortuoso do erro e da queda moral. Quando chegam no além, portanto, estão desesperados, porque o sentimento está poluído pelas emanações negativas que cultivaram durante a existência. Quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é mister reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei. Então, seja qual for a origem da enfermidade mental, se origina-se na criança, no jovem ou no idoso, sempre inicia-se na inobservância da lei, na queda moral, no erro, como a expiação se inicia no crime. Todo sofrimento, portanto, tem a sua causa no crime, seja ele o crime previsto nas leis humanas, seja ele previsto nas leis divinas. Adotada a conduta em desacordo com a realidade, encontra o espírito invariavelmente em todos os círculos no qual se veja os efeitos da própria ação. A nossa mente sempre colherá os efeitos da nossa ação. Seja nos mecanismos da hereditariedade fisiológica, seja fora de sua influência, a mente encarnada ou não revela-se na colheita do que haja semeado. E aqui há uma informação valiosa. Percebam que ele está dizendo que alguns distúrbios mentais podem ser herdados. Ele está dizendo da hereditariedade fisiológica. Alguns vão dizer, olha, isso não faz sentido. Eu estaria pecando, sofrendo, recebendo uma doença do meu pai, sendo que eu não fiz nada para isso? Vejam bem, a hereditariedade fisiológica pode transmitir a perturbação porque nós cultivamos no passado e, por isso, viemos filhos daquele que está transferindo essa enfermidade. Então, não há acaso. Por mais que o indivíduo tenha se desequilibrado em decorrência da hereditariedade fisiológica, não é por acaso que ele reencarnou naquele seio familiar. Então não há injustiça. Você não está sofrendo por um erro do seu pai. Você está recebendo, pela figura da hereditariedade, algo que você plantou. E agora colhe pela lei da reencarnação, nascendo numa família em que herdará esse problema. Mas ele explica que o distúrbio pode ser de caráter hereditário ou não, revelando sempre uma colheita do que semeamos no campo da evolução de esforço comum, no monte da elevação pela prática do sumo bem ou no vale expiatório pelo exercício do mal. A colheita, portanto, é sempre realizada, está sempre presente, porque é decorrente da lei de causa e efeito, da lei de justiça e também da reencarnação. Podemos, portanto, colher bem ou mal, a depender do que fizemos. O assistente que se dispunha a retirar-se fitou André Luiz demoradamente e concluiu:
O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana. Olha que frase interessante, que expressão. A gente aborreceu as bênçãos da experiência humana e hoje colhemos o que plantamos. Colhemos desequilíbrio. Porque no passado preferimos segregarmos-nos nos caprichos mentais. E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatórias para si mesmo. Percebam que ele está usando uma expressão que não traz dúvidas. Ele diz sempre. Ou seja, o espírito atormentado sempre fugiu às realidades da vida para agora sofrer. A culpa, o remorso, a autoobsessão deriva das regiões purgatoriais que nós mesmos criamos. É por isso que no Espiritismo nós aprendemos que não há uma justiça aplicada numa corte no além. Não há um tribunal propriamente dito. O que há é um tribunal na consciência de cada um. A consciência de culpa, portanto, cria essas zonas purgatoriais, fazendo o indivíduo sofrer porque aborreceu as leis divinas, aborreceu as bênçãos no trato com o outro e colhe o que é natural, as consequências dos seus atos. Compreendeste? Perguntou Calderaro. André Luiz então olhou para o instrutor reconhecidamente. Sim, havia entendido. E ponderando a lição da manhã, seguiu André Luiz Calderaro, que, silente, abandonava o campo de observação a fim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas, em missão de amor e de paz. Então vejam que o estágio que eles passaram num sanatório serviu para André Luiz compreender um pouco mais da alienação mental, a fim de poder visitar as cavernas, que desde o início da obra nós fizemos referência por se situarem em local de grande sofrimento, no limiar da região que André Luiz chegou no início da obra. Vejamos então o capítulo 17, intitulado No Limiar das Cavernas. Reunidos agora, Calderaro e eu, diz André Luiz. A comissão de trabalho socorrista que operaria nas cavernas de sofrimento, fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana, que chefiava as atividades dessa natureza. Então a irmã Cipriana volta a surgir na obra, esse espírito tão elevado, tão belo, que nos ensinou a lição do perdão real, do amor divino, angelical, frente àqueles mais renitentes. Irmã Cipriana agora voltava a se encontrar com André Luiz e Calderaro. Constituía-se a turma de reduzido número de companheiros, eram 7 ao todo. Avistando André Luiz ao lado de Calderaro, Cipriana perguntou de forma singela, após saudá-los. Pretende o irmão André seguir em nossa companhia? Perguntou Cipriana. O abnegado amigo respondeu que o próprio instrutor Eusébio lembrara a conveniência de minha visita aos abismos purgatoriais. Então, a visita de André Luiz às cavernas é uma orientação do próprio Eusébio. Por isso, ele estava ali, para seguir aos abismos de sofrimento, junto de espíritos elevados como Cipriana e Calderaro. Esclareceu que eu me achava interessado em obter informes da vida nas esferas inferiores para os relatar aos companheiros encarnados, auxiliando-os na preparação necessária à ciência de bem viver. Então vejam que essa mensagem é para nós. Nós somos os companheiros encarnados a que André Luiz dirigiu essas lições. Ele vai visitar uma região inferior para nos trazer lições aqui na Terra, para que a gente possa bem viver,
Irmã Cipriana então ouviu bondosa e respondeu: sim, a sugestão de Eusébio é valiosa, tratando-se de observações preliminares no baixo umbral. Olha só, baixo umbral é onde eles estão indo. Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo por enquanto em todas as particularidades. Que pena! André Luiz não pôde narrar com detalhes tudo o que viu. Nós vamos ver só um pedaço, uma parte, porque a irmã Cipriana não deixou ele ver e muito menos relatar para a gente os detalhes dessa caravana, dessas regiões de sofrimento. O baixo umbral. Fixou em André Luiz, então, o olhar lúcido e meigo, como a lastimar a impossibilidade, ou seja, lamentou mesmo o fato dele não poder ver tudo e acrescentou: nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Olha só, quanto tempo André Luiz está no além quando essa obra foi pensada, né? Foi idealizada, e ele ainda não estava pronto para auxiliar os mais teimosos, os mais renitentes, os mais criminosos. Ela então faz um carinho de leve em André Luiz e acrescenta: se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias, a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Então ela está refletindo. Se eles precisam se preparar para receber mensagens de luz, também é necessário se preparar para enfrentar a grande treva. Ante o desapontamento de André Luiz, que ele não conseguiu disfarçar, irmã Cipriana continuou: no entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Ou seja, André Luiz ainda tinha alguns problemas que ele precisava resolver antes de ser admitido em missões mais graves. Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para nosso bem. Então, toda lição, toda vivência traz uma lição, traz um ensinamento. Não seria diferente ali. Os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitemos na arena das circunstâncias. E serve para a gente encarnado também. Deus nunca coloca nos nossos caminhos algo que a gente não precisa. A gente pode não entender, a gente pode não enxergar, mas a gente está precisando daquela situação, por mais dolorosa que seja. Se Eusébio foi levado a sugerir essa oportunidade, é que André Luiz tem nesses sítios urgente serviço a prestar. Então, qual a reflexão de irmã Cipriana? Ela já está vendo que Eusébio, na sua sabedoria, conseguiu enxergar que André Luiz vai ser útil nessa viagem, vai ser útil nesse serviço. Por isso, indicou a visita às cavernas, onde André participaria também. Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, não posso autorizar que nos siga em todos os passos. Então, repete que André Luiz não vai ver tudo, não vai se inteirar de toda a situação. Contudo, convido o irmão Calderaro a permanecer em companhia do prestimoso aprendiz no limiar das cavernas, sem descerem conosco. Que pena! Nós não poderemos descer até as cavernas, nós vamos ficar no limiar, junto de André Luiz, que não teve autorização para descer. Mesmo aí, estudioso que é, ele encontrará inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas, para as quais ainda não se aprestou convenientemente. Então a gente só consegue imaginar, né, que tipo de situação se vive no interior dessas cavernas. São tão graves
que irmã Cipriana não autorizou André Luiz a descer, mas ele colheria grandes lições no limiar das cavernas, junto de Calderaro. Em face da solução apresentada, a alegria geral voltou a confortar-nos. Agradeci contente, Calderaro também se manifestou reconhecido. E no júbilo dos trabalhadores que se regozijam com a oportunidade de aprender incessantemente para o bem, seguimos na direção de zona medonhamente sombria. Olha o adjetivo que André Luiz já usou. Medonhamente sombria. Né? O advérbio, na verdade. Né? Sombria a região de forma medonha. Já divisara tremendos precipícios, onde entidades culposas se interpelavam umas às outras em deploráveis atitudes. André Luiz vai começar a dizer que ele já viu muita coisa na vida dele. Ele já viu muito espírito sofrer, muito espírito jogado em precipício, reclamando um com o outro, lamentando. Vira também chover faíscas chamejantes do firmamento sobre os vales da revolta. Olha só. André Luiz está dizendo para a gente que ele já viu chuva de fogo em certas regiões do umbral. Descobrira inúmeras entidades senhoreadas por estranhas alucinações em câmaras retificadoras, que nós já estudamos, né? Espíritos muito atrasados, muito maus, presos em câmaras de retificação, em colônias ou em cidades espirituais próximas ao umbral. Mas ali, 3 pontinhos. Então, André Luiz está dizendo, olha gente, eu já vi de tudo, eu já vi muito sofrimento, mas ali, nas cavernas, estaríamos acaso alcançando a selva escura a que se referira Alighieri, que é um autor, né? Vamos ver a definição que a editora colocou sobre Alighieri, que é o Dante Alighieri, poeta italiano, autor de A Divina Comédia, que retrata as regiões espirituais, né? De sofrimento e de elevação também. No poema imortal que ele redigiu para falar das zonas infernais. Tamanho o sofrimento que André Luiz pergunta, será que não estamos nas zonas infernais narradas por Dante Alighieri na Divina Comédia? Laceravam-me o coração as vozes lamentosas, dispersas, a se evolarem para o céu de fumo. Então, no limiar das cavernas, André Luiz já ouvia o choro, o ranger de dentes, as lamentações das almas em sofrimento, gritando e lamentando, para que suas vozes subissem a um céu de fumo, um céu escuro, um céu com fumaça sombria. Não eram lamentações apenas. À proporção que nos adiantávamos descendo, modificava-se a gritaria. Ouvíamos também gargalhadas, imprecações. Então vejam, não tem somente sofredores, tem também espíritos que sofrem, mas que estão na condição de perseguidores, que impõem sofrimento ao outro, que estão gargalhando, que estão xingando, brigando. Estacamos em enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista em assombrosa desordem, à maneira de milhares de loucos. Olha só, gente. A gente viu a descrição de André Luiz de um manicômio aqui na Terra, de um hospital, com alguns pacientes. Agora ele está narrando uma região enorme, onde você perde de vista o número de espíritos sofrendo. Espíritos desencarnados a perder de vista, numa bagunça generalizada, numa desordem, como se fossem milhares de loucos. Imagina essa cena, milhares de pessoas loucas, desequilibradas, separados uns dos outros ou
em grupos, aos magotes, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar, lei de atração. Os afins se atraem, não os opostos. Os afins se atraem pelo erro, pelo vício e também pela virtude, mas naquela região, pelo sofrimento, pelo mal que fizeram. Não me era possível calcular a extensão da várzea imensa, e ainda que houvesse marcos topográficos para tal apreciação, o nevoeiro era demasiado denso para que se pudessem computar distâncias. Então a região era tão grande que ele não tinha noção do tamanho. Mesmo que ele pudesse ver a extensão inteira, a névoa impedia que ele fizesse os cálculos. Pela escuridão, pela sombra, pela névoa. Percorremos alguns quilômetros em plano horizontal e quando o terreno se inclinou, de novo, abrindo outras perspectivas abismais, irmã Cipriana e os colegas prazenteiramente se despediram de nós, deixando-nos a Calderaro e a mim com o aviso de que voltariam a buscar-nos dentro de 6 horas. Olha quanto tempo dura a expedição para as cavernas. Ele desceu só um pouquinho. Cipriana e os demais iam descer bem mais, no interior das cavernas. Abraçando-me, a diretora disse gentil: desejo-te, meu amigo, feliz êxito nos estudos. Certo, ao voltarmos, receberemos tuas confortadoras impressões. André Luiz então sorriu, encantado a tão generosa demonstração de apreço de irmã Cipriana. Logo após, Calderaro e ele se acharam na atra vastidão, povoada de habitantes estranhos. Atra exprime noção de especialista, né? Mas ele está querendo dizer que é uma vastidão gigantesca de desequilibrados. Ele e Calderaro. As conversações em torno eram inúmeras e complexas. Pareceu-me que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação, pelo que me foi possível ajuizar de início. Então, olha, confirma-se a informação que a gente viu na última análise, no último estudo, de que muitos desencarnam e não percebem, muitos mesmo. Pouquíssimos têm a noção de que desencarnaram. Por quê? Esperam o paraíso ou o inferno, esperam o nada, esperam o julgamento e por isso não percebem que morreram. Acham que quando se morre, vai para um tribunal, ou vai para o inferno direto, ou vai para o céu, ou fica dormindo. Então, quando ele se vê igual ao que ele estava na Terra, ele acha que não morreu, que ainda está encarnado. E muitos ali, e são milhares de espíritos, acham que estão encarnados. Enquanto densas turbas de almas torturadas se debatiam em substância viscosa no solo onde andávamos, assembleias de espíritos dementes enxameavam não longe em intermináveis contendas por interesses mesquinhos. Olha como parece aqui, né? Por isso que a gente repete, o espírito não muda quando desencarna. Parece as regiões aqui, junto aos bares, às festas carnavalescas, aos antros de vício na terra. As pessoas brigam, discutem por questões mesquinhas, por bobagens. Só que lá é pior, porque tem gente se arrastando no lodo, tem gente se arrastando numa substância viscosa, enlameada, onde eles estavam caminhando. Imagine a cena. Além das brigas, das contendas e discussões inúteis. A paisagem, diz André Luiz, era francamente impressionante pelos característicos infernais que nos circundavam. Por isso a visão de Dante Alighieri retratou esse inferno mesmo, regiões de sofrimento, lagos de fogo, espíritos deformados, gritando, sofrendo, gargalhando. Notando a displicência de muitos daqueles irmãos infelizes, não sopitei as lucubrações que me surgiam. Então, como sempre, né?
André Luiz, curioso, começou a indagar. Os grupos de infortunados agiam ali desconhecendo os padecimentos uns dos outros. Vejam como eles estão mergulhados na consciência de culpa individual. Eles sequer enxergam as dores dos outros. Estão mergulhados em si próprios, vítimas de si mesmos, como ensina Emmanuel. Certos grupos volitavam a pequena altura, como bandos de corvos negrejantes, mais escuros que a própria sombra que nos envolvia. Olha só. Vejam que levitar não significa que o espírito é elevado. O espírito, ainda que inferior, ainda que mau, se ele domina certas propriedades da matéria no além, ele consegue levitar, por exemplo. Volitar, né? Que é a expressão que ele utiliza. Ou seja, a alguns centímetros do chão, volitavam grupos tenebrosos, mais escuros que a sombra. Ao passo que vastos cardumes de desventurados jaziam chumbados ao solo. Então, enquanto tem espíritos que volitam porque já estão há mais tempo, já dominam certas propriedades daquele local, muitos estão chumbados ao solo pelo peso da culpa, rastejando, como aves desditosas de asas partidas. Como explicar tudo isso? Pergunta André Luiz. Iniciando então seu interrogatório, se dirigiu a Calderaro. Será que estes míseros précitos nos veem? Eu acredito que é précitos, né? Ou precitos, que a definição seria condenado, maldito, réprobo, criminoso, né? Então, será que esses sofredores nos veem? Pergunta André Luiz. Alguns, sim, mas não nos ligam maior importância. Estão muito preocupados consigo mesmos. Volta o complexo de culpa individual. As vítimas de si próprios, preocupados com seus sofrimentos, a maioria não enxerga ou não dá importância. Estão focados nos seus próprios sofrimentos. Abrigaram no coração sentimentos rasteiros e tardarão em se libertarem deles. Demorarão de sair desses sentimentos rasteiros. Mais um alerta para nós. Não cultivemos esses sentimentos aqui na Terra, para não irmos para esses lugares depois. Toda esta gente permanece, porém, desamparada, entregue a si mesma, pergunta André Luiz. Será que eles não têm a misericórdia divina? Será que eles não são auxiliados? Será que estão abandonados? Pergunta. Calderaro responde, não. Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas em que muita gente pratica a abnegação. O próprio André Luiz visitou uma casa dessa, uma escola dessa, na última obra. É por isso que eu acho que muitas das obras de André Luiz, dessa coleção, eles não seguem um roteiro exato cronológico. Às vezes André Luiz narrou nas primeiras obras uma experiência que ele viu muito tempo depois, né? Porque ele conhece uma casa de socorro. A gente estudou aqui, se eu não me engano, na obra Os Mensageiros ou Missionários da Luz. Existe sim casas de socorro no além, próximas ao umbral, no limiar dessas cavernas, que atuam como postos de socorro, em que muitos são recolhidos. Os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. É ajudado aquele que está pronto, aquele que pede, aquele que se arrependeu. Para esses, há sempre o socorro, há sempre a misericórdia divina. Estampou, então, complacente expressão no rosto e considerou. As regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Olha que lindo!
Olha que frase que precisa ser moldurada. Mais uma das obras. Uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Por isso o socorro sempre haverá, sempre existirá. Enfermeiros e professores, legiões de trabalhadores, servos de Maria Santíssima, estão atuando sempre nas zonas de sofrimento, para recolher aqueles que estão prontos, aqueles que venceram o próprio orgulho, o próprio egoísmo, a vaidade e se reconheceram sofredores, criminosos, rogando, implorando pelo auxílio. Vendo bandos de seres a se locomoverem no ar, quase a nos rentear, recordei que em nossa colônia as faculdades de volitação não eram comumente exercidas para não melindrarmos aqueles que as não possuíam desenvolvidas. Olha só que interessante essa informação. A gente já tinha essa informação, porque quando André Luiz chega a nosso lar, ele aprende a volitar depois de um tempo. E ele ensina que os espíritos superiores não ficam volitando para não humilhar quem não consegue. Olha como eles são humildes, como eles são simples e bondosos. Eles andam nas colônias, mesmo podendo volitar, para não ferir aqueles que ainda não conseguem. Ali no umbral, porém, os que sabem volitar não ligam se quem não sabe vai sofrer. Eles não têm essa compaixão. André Luiz pergunta, e ali, como funciona? Criaturas de baixas condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do solo. Para a gente aqui na Terra isso já é incrível, né? Imagine ver alguém volitando a metros do solo. A gente já acharia algo fantástico. Poderíamos muitas vezes pensar, trata-se de um ser elevado, um ser de luz. Mas não se iludam. Espíritos inferiores, sombrios, volitam lá, a metros do solo. Calderaro, porém, explicou. Não te surpreendas. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Então vejam que a propriedade do espírito de volitar independe da condição moral. É uma propriedade da alma, seja imperfeita, seja elevada. É uma força mental que o indivíduo consegue manipular para volitar. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Então, os inferiores podem até volitar a alguns metros do solo, mas realizar os voos altíssimos, muitas vezes de um planeta a outro, só espírito que aliou intelecto com o amor sublime. É para isso que estamos aqui. Aliar o intelecto ao amor, à empatia, à caridade. Quem sabe poderemos, depois de uma vida inteira dedicada ao bem, alçar voos altíssimos quando chegarmos ao plano espiritual. Calderaro continua: há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva. Espíritos perversos que conseguem volitar por horas, apesar de circunscritos a baixas incursões. Eles conseguem por alguma distância. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. Aqui a gente pode fazer as reflexões, né, sobre outras religiões que exploram essas realizações fantásticas de algumas entidades, né? Como a gente vê na Umbanda, em outras religiões de matriz africana também, em que se reconhece o poder de certas entidades, ainda que se utilizem para o mal, para o desequilíbrio. Então conseguem realizar algumas coisas que para a gente é fantástico, mas trata-se de manipulação de elementos pela capacidade intelectual do indivíduo, do espírito.
A gente ensina e aprende aqui também que herdamos de Deus, não é? Um pedacinho dele, uma centelha divina. Por isso temos essas capacidades de fazer coisas incríveis, mas nem sempre o espírito é elevado. Manejando as forças da natureza, alguns espíritos inferiores conseguem fazer coisas maravilhosas que iludem muitas pessoas, que se enganam achando se tratar de entidades elevadas, espíritos evoluídos, superiores. Muitas vezes trata-se de um espírito perverso, mas que sabe manipular os elementos da natureza ou realizar algumas das funções que na Terra são impossíveis para nós, como a volitação, por exemplo. O certo é que esses espíritos nunca chegam nas grandes ascensões. Eles vão fazer coisas aqui, coisas ali, que nunca vai ser aquela coisa realmente grande, fantástica, como a gente vê de espíritos realmente elevados. No que se refere, entretanto, às entidades admitidas à nossa colônia espiritual, ainda em grande número incapacitadas de usar tal vantagem, o fenômeno é natural. Então, nas colônias, é natural a volitação. É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor com reduzida inteligência e convivermos com elas no processo evolucionário comum do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Então, Calderaro está explicando a André Luiz que muitos que habitam nosso lar e outras colônias desenvolveram o amor primeiro, para depois desenvolver o intelecto. É mais fácil acolher quem desenvolve o sentimento do que acolher quem desenvolve o intelecto e esquece do sentimento. Porque essas entidades que só elevaram seu intelecto vão conseguir levitar, vão conseguir realizar essas viagens por meio da volitação, vão conseguir controlar alguns elementos da natureza, mas não serão admitidas nas colônias porque faltam desenvolver o sentimento, a emoção. Então, que possamos, dentre outras lições de hoje, refletir na importância de trabalharmos não só o campo intelectual, mas principalmente o campo emocional, sentimental, de caridade, de bem, de vencer as más inclinações e realizar a reforma íntima. Dessa forma estaremos mais próximos de habitarmos regiões felizes, regiões em que aprenderemos e evoluiremos de forma mais rápida. Companheiros aí de entidades como Calderaro e André Luiz. Agradeço então a todos que nos acompanham e peço à espiritualidade amiga que ilumine as nossas consciências para refletirmos sobre as lições do estudo de hoje, em que aprendemos que a alienação mental é um risco para aqueles que se revoltam, para aqueles que não aceitam, e que nós colhemos muitas vezes as consequências das nossas atitudes do passado nessa trajetória evolutiva, em que a reencarnação, em que as provações e expiações integram a nossa caminhada na Terra. O fato é que precisamos nos elevar para evitar o sofrimento, evitar essa vinculação com as trevas e assim caminharmos em regiões sofridas como essas que André Luiz descreve. Encerro então mais um estudo rogando à espiritualidade amiga que envolva essas entidades que certamente ainda estão vinculadas a regiões de sofrimento no além, nessas alas de cavernas e regiões infelizes, onde milhares de espíritos se acotovelam em desequilíbrio. Que as palavras do Evangelho de Cristo Jesus possam alcançá-las, a fim de que despertem enquanto há tempo, a fim de que se arrependam e busquem Jesus, busquem Maria Santíssima e todas as figuras religiosas que eles possam ter conhecido enquanto encarnados, para mudarem de sintonia, para elevarem a sua mente, a fim de serem resgatados, socorridos por essas equipes salvacionistas que trabalham em nome de Jesus.
Que nós todos, enquanto encarnados, possamos refletir sobre essas lições, sobre essa realidade espiritual, a fim de não cairmos nos mesmos erros do passado e nos atrasarmos na caminhada evolutiva, estacionando ao lado da estrada, aguardando algo que nunca chega porque depende de nós. Que possamos, com esse aprendizado, dar passos e mais passos na direção de Cristo e em retorno ao nosso Pai Celestial. Aprendendo com as lições do Evangelho, aprendendo com as lições da vida e nos colocando à disposição da espiritualidade para trabalhar e servir, amparando, amando, aceitando com resignação as expiações e lutando a cada dia para nos melhorar. Atingindo então essa vibração elevada junto aos nossos irmãos já felizes, que nos envolvem, nos protegem, nos indicam o caminho e nos inspiram para tomarmos as melhores decisões. Lembremos-nos que depende apenas de nós, porque as escolhas são nossas. E para isso precisamos nos preparar, a fim de que, quando o momento chegar, estejamos sintonizados com o mais alto e possamos receber essa inspiração tão necessária no momento de decisão. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje e sempre, e pedimos que Maria Santíssima, Rainha do Teu Reino, continue a nos envolver, a nos abençoar, a enviar os Teus emissários, a Sua legião de servos, para atender os mais sofredores. E que nós possamos, à medida de nossas possibilidades, contribuir para esse trabalho, para esse serviço, seja com a palavra, seja com a vibração, seja com a atitude, com o pensamento, somando forças no despertamento da coletividade, para que pensem sobre o mundo espiritual antes do retorno à pátria eterna. Graças, Mestre Jesus, damos a Ti, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.